lembra o que eu preguei domingo passado? O que foi? Hoje, domingo foi Senaqueribe e as cartas de Ezequiel. Domingo passado. Quem lembra? Ninguém lembra? Quem lembra? O quê? O poder da palavra foi domingo retrasado. Domingo passado nós falamos sobre a vaidade. A vaidade. E quando a vaidade entra, Deus não opera. Amém? Quando a vaidade entra, Deus não opera. Quando você pensa em ter algo para esfregar na cara de alguém e não glorificar o nome do Senhor, Deus não opera. A igreja queria vitória para esculhambar com a cara dos outros e não para engrandecer o nome de Deus. Deus não opera na vaidade. A mesma igreja que se acovardou na pandemia foi a mesma que se acovardou na oração. Amém? Mas eu orei. O problema não é orar. O problema é como está a vida de quem orou. Amém? Deus anima Abraão. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E disse Abrão: Senhor Jeová, que me há de dar, pois ainda não tenho filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão: eis que não tem dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, ele será o teu herdeiro. E levou-o para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se pode contar. E disse: assim será a tua semente. Verso de número 6. E creu, repita comigo, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isto por justiça. Você crê na palavra de Deus ainda? Coloca a Bíblia na cadeira e aplauda o Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, glorifica Ele, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, a tua verdade. Glorifica o teu nome nesta noite. A palavra não é minha, o pregador não é meu, o pregador é teu, a palavra é tua, a igreja é tua, o povo é teu. Tudo depende do Senhor, e que a tua palavra venha sobre nós nessa noite e prospere para o resultado para o qual será enviado, fazendo somente a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Se assente aí. Eu quero falar de um assunto, permitindo Deus,
pouco valorizado pela igreja. Pergunte qual? A graça de Deus. Poucos valorizam a graça. Valoriza o telefone celular novo, o carro, a casa, a roupa, o sapato, o emprego, as coisas, até as pessoas, mas a graça não é valorizada. A Bíblia diz que no capítulo 12 do Gênesis, Deus se revela a Abrão. Escute, Abraão é filho de Terã, da terra de Ur dos Caldeus, pai rico, idólatra. E no capítulo 12, no capítulo 11, a Bíblia diz que Deus vem falar, bispo, com Terã. Mas Terã não deu ouvido. Ele tem um imprevisto quando Deus fala com ele. Ele não deu crédito. E Deus vai falar com Abrão. Se você não der crédito no que Deus está falando para você, Deus vai falar com os teus filhos. E preste bem atenção. Não foi Abraão que estava orando a Deus. É Deus que apareceu e falou: Pai do Senhor, Abraão, você sabe que eu sou? Não, prazer, eu sou o seu Deus. E por que Deus escolhe Abraão? Porque Deus quer revelar a sua graça. E Deus faz muitas promessas. Deus vai dizer a Abraão no capítulo 12: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Todo mundo quer ir para a terra da promessa, sim ou não? Sim ou não? Sim. E se Deus falar para você pegar a terra da promessa aqui, não te dá o mapa, nem o endereço, nem o Waze. Todo mundo quer a terra da promessa com mapa. Os mais novos não sabem o que é isso, mas antigamente se procurava rua no guia de rua, mapografe. Você não sabe que você não trabalhou de boy, mas se procurava mais grosso que uma Bíblia, né, bispo? E procurava assim, onde passava o ônibus, o nome de ruas, isso, com a página de mapa azul. Só boy sabe disso. Escute. E Deus manda Abraão sair, mas não dá o endereço. O problema é que você quer que Deus fale e fale como vai ser. Deus falou que vai dar vitória. Deus não disse como é que vai ser a vitória. Deus disse que vai fazer. Deus não disse para ninguém: eu vou fazer assim, 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 assado, assado, assado. Aí Deus diz que vai fazer, e as coisas não acontecem do jeito que as pessoas esperam. Deus não é mais Deus. E eu amo Abraão porque quando Deus disse: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão pega a sua esposa, o seu servo, e sai do conforto. Quem não está hoje vendo a glória de Deus, quem não sai do conforto, quem não se sente desafiado por Deus. Abraão creu. Abraão era filho de idólatra, nunca tinha ouvido a voz de Deus. Deus falou, estamos juntos. E Abraão foi. Ele ainda chamava Abrão. Depois Deus vai mudar o nome. Deus faz promessas sobre ele. No verso de número 2, Deus falou: o negócio agora é o seguinte: quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu, o Senhor, amaldiçoarei. Deus está dizendo: Abraão, o negócio agora é comigo. O negócio agora é com Deus. E até então, ninguém havia crido num Deus invisível. Somente Abraão. É por isso que Abraão é o nosso patriarca, o nosso pai da fé. De todo cristão, de todo judeu, Abraão é o pai da fé. Porque ele creu. E Deus faz promessa de nação. Aleluia. Deus faz promessas a eles. Deus se revela a ele. Deus fala com ele. Ele tem 75 anos. E agora no capítulo de número 15, Abraão está desanimado.
no capítulo 15, Abraão está dizendo, mas não aconteceu do jeito que o Senhor falou. Já se foi muito tempo. Haja vista dizer que no capítulo 16, a mulher de Abraão tem uma ideia, depois de 11 anos da promessa. E qual que é a ideia? A ideia da precipitação. Quando naquela época Sara era dona de Agar. Dona, ela não era serva de Abraão, ela era serva de Sara. Era uma propriedade dela. E ela tem uma ideia de Jerico, porque Deus prometeu com 75 anos. Deus prometeu, sim ou não? Por que não esperar? Ai, pastor, mas é muito tempo. Olhe quem não esperou na igreja e veja como está a vida dele. Olhe quem não esperou dentro da igreja e olhe como está a vida dele. Olhe para a vida da igreja de quem se precipitou dentro da igreja. Está aí. Até os pequenininhos sabem. Precipitação custa caro. Como é que se precipita para casar? Mas é da igreja. Não é da igreja. Frequenta a igreja. Porque quem é da igreja tem raiz na igreja. Quem é da igreja é enraizado na igreja. É enraizado nos valores da igreja. É enraizado naquilo que a igreja prega. Haja vista dizer, para você entender o que eu estou falando, que tem um monte de crente da igreja aí que se diz crente, que está rindo da igreja. Como quem que ele não faz parte, ele está vivendo em Marte. Ele não vai sofrer com a igreja. Então as pessoas estão se precipitando. Deus vem e usa o profeta e diz, Deus vai abrir uma porta. O cara vai lá e perde as contas no serviço amanhã. Eu pedi as contas. Quem mandou você pedir as contas? Deus falou que vai abrir uma porta. A igreja da precipitação. Quem nunca sabe que congrega nesta igreja, que prega o evangelho, que é uma igreja séria, que é uma igreja que faz o que a Bíblia diz. Por isso é tão perseguida. Por isso é tão esculhambada quando as coisas não acontecem. Quem não sabe que alguém que muito tempo não vem na igreja, que já foi da igreja, aparece, você sabe, deu ruim. Você fala, azedou, secou a água do miojo. E isso é o preço da precipitação. Quem está se precipitando está se arrebentando. Mas Abraão não se precipita. Deus vem e anima ele. Abraão, eu não falei com você? Eu não sou um Deus de promessa? Não foi eu que falei com você? Não foi eu que me revelei? Ele diz, mas o Senhor me prometeu filhos e eu não tenho, senão o Damasceno Eliezer, o mordomo que nasceu na minha casa. Eu vou ter ele como o meu herdeiro. Deus disse, não, o teu herdeiro vai sair das tuas entranhas. O teu herdeiro vai sair de dentro de você, porque eu, o Senhor, o falei. O teu herdeiro vai sair das tuas entranhas, Abraão. Não vai ser o Damasceno Eliezer que vai ser o teu herdeiro, que vai herdar tudo o que eu te dei. Vai ser o seu filho, Abraão. Sabe o que a igreja precisa hoje? Os mais velhos vão lembrar de biotônico Fontoura. Lembra que arrumava? Quem lembra do biotônico Fontoura? Prazer, você está ficando velho igual eu, graças a Deus. Está precisando tomar biotônico Fontoura para lembrar do que Deus falou que vai fazer.
Com ovo de pá, isso aí, ruim pra caramba. E tinha leite condensado era bom, né, com leite condensado. Mas puro tinha um gosto de cachaça, tomava e ficava até meio grogue. E escute. Minha mãe me dava biotônico para abrir apetite. Eu falei, mas não tem comida, mano, por que você vai dar biotônico? Dá biotônico para comer farinha, irmão? E aí, mãe? Não, mas eu falei assim, não é apetite, não tem comida. Escute, nós precisamos entender que quando Deus fala, Ele vai fazer. Enquanto não acontece, pelo amor de Deus, falei ontem para o rei Davi, se posiciona, fica na posição, não deixa a vaidade entrar, fica quietinho na sua, adorando, servindo, faz tua obra, prega, ora, glorifica, exalta, sente a presença de Deus, chora, fica na sua, porque se Ele falou, vai acontecer. Não foi o pastor que falou, foi Ele. Acompanhe comigo aí, por favor, no verso de número 5. Então levou para fora e disse, olha agora para os céus. Tira ele da tenda e fala, conta as estrelas, se podes contar. E disse, assim será a tua semente. Você não entendeu. Tira o velhinho de tenda a tenda, olha para cima, tem bastante, dá para contar? 1, 2, não dá não, é incontáveis. Assim será a tua descendência. E o que eu falei que Abraão é nosso? Abraão é o quê? Será que Abraão teve filhos? Os judeus, só tem 9 milhões de judeus na terra viva, não morando em Israel. No mundo deve ter uns 14 milhões. Pouco. Agora imagine, de lá para cá, o tanto de filho na fé que Abraão teve. Deus não mente quando Ele fala. Ele falou, vê se você pode contar. Vê se você pode contar. E disse mais, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar a ti a terra para te herdar-te. E disse ele, o Senhor Jeová, como saberei que... Ele pergunta, mas como que eu vou saber que eu vou herdar? E disse, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rolinha, e põe num pombinho, e trouxe todos estes para um meio, e põe cada um na parte de frente de outra, para ali fazer o sacrifício. O que Deus está dizendo? Presta atenção. Deus não falou o que ia fazer? Sim ou não? Sim. Deus ainda não fez? Sim ou não? Deus não fez, mas Deus já está pedindo um sacrifício. O problema é que Deus fala que vai fazer. Deus vai fazer. Aí o cara quer ficar com Jonas. Você não vai buscar? Não, Deus vai fazer. Quem está entendendo? Você tem que se posicionar para receber a promessa. Você tem que se posicionar para receber a promessa. Você tem que ficar numa posição, que posição? Servindo, adorando, glorificando, gemendo, chorando, mas dizendo, eu não estou aqui por causa da promessa, eu estou aqui porque eu amo o Senhor demais. Eu não sou, aleluia, eu não sou uma prostituta que quero ter um pouco de prazer. Eu amo meu noivo, eu quero me preservar para o meu noivo. Eu estou esperando o meu noivo, eu estou esperando tocar a trombeta para subir para as alturas com ele. Mas tem gente que não adianta Deus falar. E Abraão, ouvindo tudo isso, ainda permite Sara ir para precipitação. Nasceu Ismael depois de 11 anos do encontro. Agora tem um problema. Pergunte qual? Ismael e Agar.
Segundo os historiadores, 2 peças ruins. Mas eles não tinham esses 2 problemas. Agora tem 2 problemas. Porque se precipitou. Só que depois de 14 anos, a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Deus mudou. Escute. Deus não muda. Depois de Deus fala com Abraão, 75 ao 86, Ismael nasce. E aos 100 anos vai se cumprir a promessa de Isaac. Deus disse a Abraão, eu vou lhe dar um filho. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Você sabe da história que Deus fala com Abraão, Sarai. E Deus bota o nome de Isaac, que significa risos. Deus mudou o nome de Abraão, sim ou não? Mudou o nome de Sara, sim ou não? E por que não mudou o nome de Isaac? Porque Isaac foi ele que deu. Porque tudo aquilo que Deus dá, Deus não muda. Deus precisa mudar aquilo que eu e você não queremos ser. Por isso que você era Zé Caveira, cabeção, gordinha, neguinha, pretinha, marronzinha, cabeção, Zé Orelha, caveirinha. Agora não, você é irmã em Cristo. Agora você é mulher de Deus. Agora você é homem de Deus. Porque Deus muda o nome para se cumprir a promessa. Porque não fica, aleluia, não combina. Quem vai pregar agora é nosso irmão Zé Noinha. O Zé Noinha está com a palavra. E aí, mano, certo? Quem está entendendo? Deus muda o nome. Deus dá uma roupagem, Deus dá um nome, Deus dá um endereço, Deus bota a casa, porque Deus é fiel. Deus não vai mudar na sua identidade, mas antes de Deus mudar o nome por fora, tem que mudar você por dentro. E para mudar você por dentro, você tem que aguentar o processo. Pode falar ou não pode? Esse ministério está muito mal acostumado. Está acostumado a ver glória, sentir presença, almas, poder, libertação, testemunho. Aí sabe o que está acontecendo, bicho? No meio da caminhada está mudando. No meio da caminhada a vaidade está entrando. No meio da caminhada você está fazendo o quê? Devagarzinho, a vaidade sorrateira. Agora nasce Isaac. Do jeito que Deus falou. Ismael tem 14 anos. Agora tem a bênção do Isaac. E um problema com 14 anos. E a mãe do problema. Quantas pessoas não receberam promessas e hoje tem um problema, 2 problemas, 3 problemas, 4 problemas e não dá para se safar do problema. E tem muita gente com problema dizendo, foi Deus que deu. Não, foi tu que foi atrás. Deus não traz problema para ninguém. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Pastor, eu quero orar para namorar com o irmão. Ele bate na mãe dele, eu caso com ele, case com ele. Pelo menos a veinha para de apanhar. Se é mais nova, aguenta mais nas pancadas que a veinha. Mas coisas sem pé, sem cabeça. Sem pé, sem cabeça. Pastor, eu vou orar. Não, ora você, eu não vou orar com ninguém não. Não, mas Deus falou, pega você e Deus e ele e resolva com ele. Eu não vou participar de nada disso mais, de ninguém. Porque não adianta você querer orar só para apagar o fogo. Não adianta você querer casar para documentar o pecado. Você tem que se arrepender e largar. Não adianta casar para querer pegar a certidão do casamento e apagar fogo no pecado. O pecado que foi cometido já está com já tá com a legalidade, já está com a maldição, está tudo pronto. Não tem certidão de casamento que apague e retira. A única coisa que retira, eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu não devia ter feito. Eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo.
Quem está entendendo? Precipitação. O bispo um dia aqui pregara, foi muito feliz. Como é que Deus me traz para cá e manda eu ir embora daqui? Bispo Joalisson congregava com a gente na garagem em 2013, bem no comecinho. Acho que nós tínhamos uns 5, 6 meses de igreja. O perto de um ano ali, ele chegou ali, sempre bom moço. Ele chegou em mim e falou: meu pastor, vocês têm uns meninos tocha aqui, eu quero pedir a sua bênção para me ajudar um outro pastor que está começando ali. Você tem uns profetas aqui. Eu falei: vai na paz, mano. Deus é contigo. Se sair dos caminhos do Senhor, eu te dou um pau na rua. Fica firme. Ele: não, vamos junto. Quem conhece a tia dele, a Xamanaya, a missionária Marcela? Passou um tempo, o Joalisson estava congregando. Era ali no Vila Regina, não, ali era um ponto de pregação, né? Na casa da Dona Isabel, né? Arthur Alvim, né? Aqui na Dona Isabel, onde nós vamos pregar um dia, não foi? Isso, escute. A tia dele, que nunca tinha me visto, disse assim: você não está onde eu mandei você ficar. Eu preparei um lugar para você. Nunca tinha ido na igreja. O lugar que eu preparei para você é uma casa que a igreja é embaixo. E lá tem um baixinho, gordinho, que fala bem alto. E você vai aprender da minha palavra, porque foi eu que te coloquei ali. Você nunca tem me visto. Porque Deus não muda. Deus não muda. Deus não fala arroz agora, feijão em casa e ovo frito antes de dormir. Nós precisamos entender, se Deus não muda, Deus apenas se move, e eu preciso estar atento no mover de Deus. É por isso que os crentes estão ficando ultrapassados, chato, pirracento, encrenqueiro, porque não acompanham o mover de Deus. Fica a vida inteira para ser obreiro na igreja, amanhã vira obreiro, amanhã está dando um trabalho com pirraça, com encrenquinha, dando um trabalho para pastor. Pergunte por quê? Porque esqueceu da graça lá de trás. Fala para o seu irmão: não esquece da graça não. Não esquece da graça não. Sabe essa bênção que você ganhou? Você não merece, é a graça. Sabe a bênção que você conta para todo mundo? Você não merece a graça. Pastor, o que é graça? É um favor imerecido, é algo que eu não mereço. Não tem nada de bom na gente. Pastor, aquele dia Deus usou o Senhor. Não é nada, é graça. Não há bondade em nós. Irmão, não há bondade em você senão a graça. Não tem nada de bom em mim e você se não for a graça de Deus. E se a graça é o que tem de melhor em nós, Roseli, por que a gente não valoriza? Por que a gente não valoriza a graça? Por que isso acontece com Abraão? Porque a graça de Deus está sobre ele. Porque a graça de Deus está sobre o homem. Ai, pastor, graça é só depois do Novo Testamento. Para de ouvir os pregadorzinhos e vai ler Bíblia. Deus não marcou com Abraão no WhatsApp. Deus foi ao encontro de Abraão. Você não marcou com Deus. Deus foi ao seu encontro. Quando você estava arrebentado, quando você estava muito louco, quando você estava na balada, quando você queria se matar, quando você estava com depressão, quando você estava maconhado, estava doido, estava muito louco, irresponsável. Deus foi com a graça dele ao seu encontro. Você encontrou uma missionária Roselma, encontrou uma Roseli, encontrou uma missionária assim, encontrou a bispa, te deu um abraço, encontrou o bispo, te convidou, e você entrou um dia na igreja e a graça de Deus prevaleceu em você. Não, pastor, comigo não foi assim não, Deus não veio não, eu fui na igreja. Abraão não foi na igreja porque não tinha igreja.
E hoje é mais fácil porque Deus usa a vida de alguém com graça para derramar graça em você. Eu não vim aqui hoje para pregar, eu vim para orar. Mas a graça de Deus veio sobre mim e diz: prega sobre a graça. Prega sobre a minha graça. Igreja que anda na minha presença tem que valorizar a graça. Está tudo ruim, bispo. A paz do Senhor, profeta, como é que está? Baixa um pouquinho aqui, vaso, por favor. Como é que está? Está tudo na graça, vaso. Aleluia. Não está do jeito que eu desejo, mas está tudo na graça de Deus. Aleluia. É tempo da igreja valorizar a graça de Deus. É na graça de Deus que você chama a existência do que não existe. Aleluia. Quem congrega aqui há 5 anos no mínimo? Levante a mão. Quem não ouviu aqui centenas de vezes Deus falar que ia acontecer o que acontece hoje na igreja aqui? O que ia acontecer na nossa vida aqui? Aumenta um pouquinho aqui, Vitor, por favor. Deixa no quilo aqui que a vara não está boa. Escute. Quem está entendendo? Mas eu não posso deixar de valorizar a graça. Salomão vai escrever em Provérbios que a graça é melhor do que o ouro e a prata. Salomão vai dizer que a graça é melhor do que o nome limpo. Salomão vai dizer que a graça é melhor do que o bom nome. É melhor do que ouro e prata de toda a terra. É a graça de Deus. Quando alguém é só o sangue, o que você vai dizer? Você é um desgraçado. Credo em cruz de Maria, não, ele só não tem a graça de Deus. Você está aqui por graça. Você não merecia estar aqui. Eu não merecia estar pregando o evangelho para você. Eu não merecia ser pastor de você nem de ninguém. É tudo graça de Deus. É tudo pela graça. A gente não merecia, bispo, ter uma casa, uma família, ter casado, ter gerado filhos nessa terra. Foi tudo pela graça de Deus. A gente não merecia ter casado, a gente não merecia ter filho, a gente não merecia ter uma casa, não merecia ter uma cama, não merecia ter nada. Mas a graça de Deus vem sobre nós. E quando eu não valorizo a graça, eu vou viver altos e baixos. Eu vou viver altos e baixos. Ontem o meu gerente colocou no grupo: pessoal, nós estamos saindo de Guará com 3 carretas. Previsão de chegada 10h30 da noite. 10h30 ele colocou: fomos parados em Pindamonhangaba. Vamos tentar um caminho alternativo. 11h ele colocou: pegaram a gente num caminho alternativo. Pararam a gente. 11h40 ele colocou: depois de muita discussão, estamos voltando com as carretas para a fábrica. O bebê não perdeu a carga, graças a Deus. Qual que é a informação que a gente tinha? Não tem produto, não passou carreta. 6h20 da manhã tinha mensagem: ô pastor, você vai vir carregar? Eu falei: eu? 6h30 da manhã está amarrado. Só vi às 8. Eu falei: mas a carreta não passou? Ah, chegou uma de madrugada, não deu para avisar. Uma passou. Preste bem atenção. Se a graça de Deus aprove ser assim, quem sou eu para contrariar? Se Deus achou graça, o Rabino sabe, eu só tenho entrega só na Dutra. É Deus guardando. É a graça de Deus. Ai, eu não trabalhei hoje. Não, é a graça nos livrando de alguém tacar fogo num caminhão. A gente tem que ficar lá, enquanto durar a manifestação, dormir lá, ficar lá no caminhão, perder mercadoria, tem que pagar. Ah, pastor, é azar? Não, é a graça de Deus, porque Deus anda na frente do que a gente entende. Aleluia. Eu falei: a mercadoria está aí, tá, meu, tá tudo aqui, agora me dá cheio, muita coisa. Eu falei: se Jesus não voltar quinta-feira de manhã, eu carrego. Você não vai carregar amanhã? Eu falei: não estou morto para trabalhar. Amanhã é dia de morto, eu estou vivo, amanhã eu vou glorificar o Senhor. Quem está entendendo? Eu profetizo que você comece a valorizar a graça de Deus. Não esqueça que não há nada de bom em você. Não há nada de bom em nós. Hoje está a fazer parte do ministério é graça de Deus. É graça de Deus.
Como Deus falou no passado que ia fazer conosco e com a igreja, e fez. Quando as coisas estão feitas, que a gente vê, não é porque nós somos bons, é a graça dele. É a graça. Quem não lembra de dizer, irmão, vai chegar um tempo, a gente está enrolado aí, vai chegar um tempo que as bênçãos vão vir. Porque a gente vai se alinhar. Quando você se alinha em Deus, você arruma o seu altar, a graça, ela vai manifestar as bênçãos do Senhor. Você não ouviu isso centenas de vezes? E por que o espanto quando acontece? E por que o espanto quando acontece? Deus não falou? Eu profetizo que a partir de hoje você entenda e valoriza que só estar vivo é uma graça. Respirar é graça. Você está aqui num culto aqui, achando ruim, o Giba está lutando contra a vida no hospital. O coração está fraquinho. Os médicos estão vendo se dá um choque no coração. Entrou água no pulmão, bonzinho. Sabe o que o Giba? Eu mandei um áudio de oração para ele. Ele falou, garoto. Ele falou, ora por mim, você é um homem de Deus. A filha dele quase matou eu do coração. Hoje ligou do celular dele 7h30 da manhã. Eu falei, pronto, o Giba morreu. Eu falei, Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Aí foi para dar notícia dele. Eu falei, graças a Deus. Ei, nós estamos aqui na graça. Ele está lutando contra a vida. Ele está esperando um médico trazer uma boa notícia. Está esperando um antibiótico fazer efeito para matar a bactéria do pulmão. O Giba não pode se preocupar com quem ganhou e quem perdeu a eleição. Ele tem que se preocupar em se manter vivo. A Núbia estava orando, apresentando para ver se a graça de Deus invade aquele hospital e faz o que o médico não pode fazer. Sabe qual que é a diferença da graça? É você necessitar dela para viver e não entender. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, abre aí. Põe aqui, Vasco, para mim, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2. Se você gosta de Bíblia, que não é todo mundo que gosta, que tem gente que gosta de encher o saco mesmo. Mas se você gostar, lê uma vez por semana 1 Samuel capítulo 2, para você não esquecer. 1 Samuel capítulo 2. Aleluia. Todo mundo achou? Porque nós precisamos lembrar dessa palavra de Samuel, do cântico de Ana, para saber quem nós somos. Todo mundo sabe da história de Ana. Ana orou muito tempo. Quanto tempo? Com ou sem propósito? Não. 25 anos sem. O dia que orou com um propósito correto, Deus concedeu. Ela queria o filho para mostrar para a Penina. Mas no dia, escute, no dia que ela disse, se o Senhor me der um menino varão, eu vou devolver para o Senhor. Eu não vou empinar o nariz. Eu não vou dizer, Penina, agora eu tenho Samuel. Eu vou devolver ao Senhor. Como Deus precisava de um varão para cumprir um outro propósito na nação, Deus falou, eita glória. Aí você sabe da história, Samuel nasceu, foi devolvido e agora ela está fazendo um cântico. E ela orou. Então Ana orou e disse, o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. Olhe para mim, você não é nada, o seu poder está em Deus. O que a gente ouve dos moradores de rua no projeto da igreja? Eu era da igreja, eu sei a Bíblia. Você nunca foi do dono da igreja. Porque se você fosse o dono da igreja, você não estava aí.
E o Senhor é o meu poder, exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Presta atenção, ela não está alegre pela vitória dos inimigos, ela está alegre porque ela acredita na salvação. Vai, vaso. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliquei palavras de altivez, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Quem estava aqui da revelação da balança? Vai, profeta, 4. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Vai. Os fartos se alugaram por um pão, e cessaram os famintos. Até Estéreo deu luz a 7 filhos. Ela teve mais 7 filhos. Ela teve mais 6 filhos depois de Samuel. E que tinha muitos filhos, enfraqueceu. Penina. Por isso que eu gosto do templo, irmão. Coisa boa envelhecer com Cristo. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o monturo, e exalta o necessitado, para fazer-se assentar entre os príncipes dessa terra, para fazer herdar o trono de glória, porque o nosso Deus são os alicerces da terra, e se assentou sobre eles o mundo. Quem está entendendo? O que Ana está dizendo? Baixa a bolinha todo mundo, é tudo graça. Ela está dizendo, quem tinha muito filho, agora não lembra. Você quer que eu prove para você na Bíblia? Não se empolgue com o crente pirracento. Me fale aí, o bispo, que é o cara bíblico, me fale um nome de um filho de Penina. Alguém sabe? Alguém sabe? Sabe por que você não sabe? Porque não está citado na Bíblia. Sabe por quê? Porque pirraça Deus não honra. Deus não honra gente pirracenta. Não tem um nome de um filho. Não tem nenhum. E aonde você lê Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, é juiz, é profeta, só tem um filho da promessa. Só tem um filho do propósito. Olhe para mim. Você precisa se posicionar. Falava isso ontem para o rei de Davi. Você precisa estar numa posição para as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Quem nunca ouviu? Não, porque se eu sair da casa da minha mãe, as coisas vão melhorar, aí você vai ver, minha vida vai mudar, vai mudar. Sai da casa da mãe. Aí vai para uma casa. Ah, não, porque quando eu comprar a minha casa agora vai melhorar. Aí compra a casa. Ah, agora não melhora. Sabe por quê? Porque nunca detectou o problema original. Nunca detectou. Nós estamos vivendo um tempo de gente horrorosa, que todo o problema dele, o culpado é alguém. Tudo que acontece de ruim é preguiçosa, chega atrasado, mete atestado no emprego, perde emprego. É porque o gerente me procurava, me perseguia. Seja benção que ninguém te persegue.
meu supervisor me passou uma rede de supermercado, eu tive os entreveiros com o encarregado. Ele falou assim, eu falei para ele, eu não vou atender mais essa loja. O cara disse, eu preciso que você me indique um outro distribuidor. O meu supervisor disse assim, eu te mandei o melhor que eu tinha. Se esse rapaz não te atender, ninguém vai te atender com qualidade. Pergunta quem está atendendo o cara. Euzinho. Do nosso jeito, do nosso horário, da nossa grade, no dia estabelecido. Eu falei para ele, ô filho, antes de mim um te atendia, deu pau, por isso que eu estou aqui. Eu não vim vender para você, você caiu no meu colo. E o cara que você precisa para resolver teu problema, de se armar sou eu. Isso é altivez? Não, isso é confiança. Não foi, Sandra? Lá do Preço e Companhia? Hoje é parceiro nosso. Ele falou, você tem que chegar aqui cedo. Eu falei, não posso. E hoje nós chegamos no horário que a gente chega e vai nele e ainda passa a gente na frente. Glória a Deus. Quem está entendendo? É porque nós somos bons? Não, é a graça de Deus. A graça de Deus vai ser manifesta nos mínimos detalhes na vida do crente. E ele tem que entender que é graça. Ele tem que entender que tudo é graça, que não é mérito nosso. As pessoas estão quebrando a cara nas suas decisões, nas suas precipitações, está dizendo, culpado é Roselma, culpado é Iraci, culpado é Roseli, culpado é a Sônia, culpado é o Pedro Henrique, culpado é Eduardo, todo mundo é culpado. Sabe por quê? Porque não tem ninguém para dizer assim, eu errei, eu fiz uma mal escolha, eu fiz o que era mal aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. O irmão peca na igreja, se sujeita ao pecado, a igreja tem culpa. Os pastores têm culpa. Pergunte por quê? Porque quando a pessoa não se sujeita, ela quer afrontar. Ela não confronta, porque o confronto é bíblico. O confronto faz parte da graça. A afronta é quem quer te expor. Quem te afronta quer te expor. Quem te confronta quer te ajudar. Quem te confronta quer te deixar você melhor. Quem te confronta, irmão, não é melhor fazer assim, ó, porque a Bíblia diz assim, ó, isso aqui, ó, isso aqui não fica legal. Você é a mulher de Deus, isso aqui. Quem te confronta quer teu bem. Quem te afronta quer te expor, quer te trazer o ridículo. Quem te afronta, ele quer te expor para usar os argumentos que você tem verdadeiro, se passarem mentirosos dentro dos seus fracos argumentos. Comece a valorizar a graça. Ó, presta atenção que é graça. Roselma, Iraci, Roseli, mãe da Carol, sogra do Tainã, Sônia, a gente não sabia o nome dela, era a madrinha com as filhas, Vinícius, não era Joarson, Vinícius mais a namorada. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a graça chega, aí é missionária Roselma, intercessora, missionária Iraci, pastora Roseli, intercessora Sônia, diaconisa de fogo, bispo Joales. Isso é graça. Isso é graça. O cargo não é nada, o cargo é só a graça de Deus. O cargo é só a graça de Deus. Por isso que a gente tem problema quando remove o cargo da pessoa, ela acaba, porque ela nunca fez para o Senhor, ela está presa no seu cargo. Ela está presa no seu cargo. Você disciplina a pessoa, ela falta domingo. Quem disciplinar não pode faltar nunca, para mostrar que está empenhado. Se está chovendo, tem frio, tem que estar. Eu estou aqui. Olha, está aí, é uma friozão da cabeça. Não. Quem está entendendo? Aí vai para a pirraça. Quem está entendendo? E todo mundo que está firme hoje passou por um momento de disciplina.
cresceu com aquela graça. Cresceu com a graça. A Iraci foi disciplinada. Ela segurava o DK, ficava só triste, mas não faltava um culto. Era terça, quinta, domingo, estava lá. Triste, estava lá. Sônia, estava lá. Aí hoje a pessoa, ele pega e não vem domingo. Quando ele não vem domingo, ele está me afrontando que ele quer expor. E já é premeditado. Ele não está no confronto. Ele não quer voltar para o lugar. Já perdeu a graça. Quem está entendendo? Eu profetizo que a partir de hoje você entre em harmonia com a graça. Se você entrar em harmonia com a graça, você não vai se preocupar com o país, que você vai crer que tudo está no controle de Deus. A nossa obrigação é orar pelo país. A gente não vai governar o país. A gente ora, e obrigação quem faz é os homens, os governantes que vão ter com Deus. Isaías 10 vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Mas escute, o erro está sempre na igreja. Olhe para mim, você vai ficar chocado, você vai ouvir agora. O reflexo do país é a igreja. O reflexo do país é a igreja. O reflexo do país é a igreja. Na pandemia, acabou a pandemia, a gente falou assim, agora vai. Agora a igreja apruma. Pois. Eu profetizo que você comece a desfrutar da graça. Casamento é graça. Trabalhar é graça. Dinheiro é graça. Filho é graça. Respirar é graça. Comer é graça. Dormir é graça. Trabalhar é graça. Ai, pastor, isso aí é normal. Normal não, rapaz. Tem gente que está sonhando em ter isso. Quem está numa UTI quer ter o problema que tu tem. Quem está numa UTI está lutando pela vida, está desejando ter um pouquinho do teu problema. Porque ele está numa posição invertida de graça. Está dependendo da graça de um médico. Está dependendo da graça de um enfermeiro satanista endemoniado ali, doido para matar alguém. Aleluia. Quando você conversa com alguém doente que já esteve na igreja, o que ele fala? Como eu queria estar na igreja. Como eu queria estar no culto. Como eu queria sentir a tua presença. Como eu queria ouvir a bênção apostólica. Eu não vejo a hora de estar no culto. Quantos crentes não passaram pela UTI, foi entubado e disse, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais vou tirar o pé da tua casa, e nunca mais apareceu nela. Mas o Deus a quem foi prometido ainda está vivo, e é um Deus de justiça. Eu profetizo que você para de brincar com Deus, que você para de brincar de igreja e começa a desfrutar da graça. Aravassai, porque tudo é graça, e o resto, pastor, é vaidade. Estamos aqui pela graça, somos igreja pela graça. Deus habita no nosso meio pela graça. E você também vai ser salvo, bonitão, pela graça. Não é por mérito. Se a graça que me traz a salvação, bispo, como que eu não vou valorizar a graça? Se a graça é o caminho, é a chave. Pela graça sois salvos, não por vossas obras. É pela graça. Eu profetizo que a partir de hoje você tem um relacionamento com a graça. Eu olho para minha esposa linda, maravilhosa, é graça. Olho para os meus filhos lindos, graça. Olho para minha princesa, é graça. Olho para o meu gordinho, é graça. Vou para minha casa, é graça. Vou trabalhar, é graça. É tudo graça. Sento para comer, Senhor, graça te dou. É tudo graça. É tudo graça. Olhe para as pessoas maravilhosas que Deus colocou à minha volta, é graça. E eu não vejo, eu não valorizo as pessoas por quantidade. Eu valorizo as pessoas pelas suas qualidades. E o que a graça de Deus está sobre nosso meio é que tem umas pessoas que têm graça de Deus. Pessoas cheias da graça de Deus. Coisa boa estar num ambiente com pessoas cheias da graça. Pessoas agraciadas por Deus.
É por isso que só tem aquele que resmunga, não valoriza a graça. Por isso que tem um santarrão, porque não valoriza a graça, está procurando o pecado dos outros. Deixa eu ver, é pecado, deixa eu ver onde é que tem um pecado aqui. A radasca está em pecado, está ainda atrapalhando o culto. Escute, falar de um pecado do irmão não te faz mais santo, senão um crente fofoqueiro, senão um pecador fofoqueiro. Só isso. Que nós possamos desfrutar da graça em harmonia. Está aí hoje sentado a graça. Onde vocês estariam se não fosse a graça de Deus hoje? Quem está entendendo? Não, mas esse negócio de ter que ir na igreja, não, você não tem que ir, você precisa querer. Escute, eu detesto, eu trabalho todo dia, eu faço entrega no supermercado. Eu gosto de ir no mercado para entrar e pegar um negócio chamado canhoto. Entregou e vaza. O meu amor gosta de que eu vá no mercado com ele, e eu não gosto de ir no mercado. Aí um dia eu falei para ela, ela falou, se você for, já me fez uma contraproposta. Falei, essa proposta é boa, acho que eu vou. Não, uma coisa nossa. Para passar num negócio, eu tinha que passar num lugar. Ela falou, não, se você for, eu vou também. E eu acabei indo no mercado. Aí eu estava lá no mercado. Ela gosta de ir no chama, eu não gosto de ir no chama. Chama, pai, chama. Eu gosto que o chama fala, Serramar! Eu gosto de ouvir isso. Aí eu estou lá, e ela pegando as coisas, e eu com a má vontade da desgraça, ali, que eu ia embora logo. E ela toda sorridente. E o Espírito Santo falou para mim, não foi ela? Ela não quer que você esteja aqui. Ela quer que você queira estar aqui. Porque quando você só vem, isso é chato. Eu falei, Espírito Santo, isso não é de Deus não. É assim. A gente não precisa estar, a gente precisa querer estar. A gente precisa querer estar. Sabe que você está aqui hoje? Esfriou, garoou, porque você quis estar. Você quis ser participante da graça hoje. Eu não vim aqui pregar, eu vim para orar 1 hora e ir embora. Aravassais. Mas quando a graça chega, você não tem que estar aqui porque você está escalado. Você não tem que estar aqui porque você não pode faltar. Não, eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Porque aqui é o melhor lugar na terra depois da minha casa. Aqui é um ambiente de glória. A graça de Deus, ela passeia sobre a casa de Deus. Salmo 63, Davi estava fugindo do seu filho Absalão no deserto de Judá, no deserto da Judéia, o lugar mais quente da terra. Davi não deseja matar o filho ou ganhar a guerra do filho. Davi disse, se eu tivesse nos átrios da tua casa para poder te adorar. O cara está derretendo o rabino de calor, lugar mais quente da face da terra. Ele está dizendo, se eu tivesse nos átrios da tua casa para poder te bendizer. Para poder te bendizer. Você vai esperar entrar num deserto para desejar a graça. E quando você se sobressair de algumas adversidades, não traga o mérito para você. Tudo é graça. Tudo é graça. Tudo é graça. Um favor imerecido. Um favor que você não merecia. Um favor conquistado na cruz. Uma graça que não foi de graça para o dono da graça. Quem comprou um celular novo por esses dias aí? Quem está com celular novo? Quando eu compro um celular novo, né, não parece um recém-nascido, é uma nojeira. Pega para cá, põe capim, passa. É assim ou não é? Compra um carro novo, vão uns cabas doentes pro carro e está amarrado. Aí fica lá, aí não sai, não vai para a igreja porque está chovendo. Fica só encerando o carro. É a vaidade.
Mas ele esqueceu que não é mérito dele, aquilo é uma graça de Deus. E a vaidade, ela rouba-nos a graça sorrateiramente. Hoje a gente sai de casa sem celular, parece que está saindo sem roupa. Ai, meu oxigênio para me respirar. Não, você não pode sair sem a graça de Deus na rua, porque se a graça de Deus estiver na rua, o ladrão não te vê para te roubar. O ladrão vem para te roubar, entra alguém na frente dele para ele roubar, porque faz parte da graça de Deus. A gente não pode dizer, ai meu Deus, eu saí seu celular, mas estou levando a graça de Deus comigo. Aleluia, eu carrego a graça que eu ganhei do meu Senhor na cruz do Calvário, e essa graça não tem preço. Essa graça foi de graça para mim, pecador, mas o dono da graça pagou um alto preço, e é por isso que eu preciso valorizar. Aleluia. E essa graça que vai me salvar. Fresquinho com cheiro de pão. Se eu não valorizar a graça, eu nunca vou valorizar o que ela vai me conceder, a salvação. Saia daqui hoje empolgado com a graça. Tá tudo bem? Graças a Deus. Mas não está tudo bem, vai tudo bem, como a bispa pregou, mas é tudo pela graça de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que a graça de Deus começa, aleluia, a te invadir o teu ser. Que você durma com ela, acorde com ela, saia com ela, escute, e tudo é graça. Tudo é pela graça de Deus. Você não morreu não é porque você teve sorte, é porque a graça de Deus estava sobre você. Você não morreu porque aprouve Deus salvar a tua vida. Aplauda o Senhor Jesus, coloque-se de pé. Quem está aí? Vitor, toque no altar. Sua